Boa tarde, povo de Deus, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesse momento para compartilhar um versículo que é muito rico e preciosíssimo para a nossa vida e para a vida das crianças, para a vida dos jovens, né? Está em Provérbios, o capítulo é o 22 de Provérbios e o versículo é o 6, que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, a dica, e quando envelhecer, não se desviará dele. Veja que o nosso Papai Eterno, ele nos dá uma garantia. Quando a gente faz a nossa parte, a gente educa a criança, a gente disciplina essa criança no caminho de Deus, no caminho da verdade. Ele vai envelhecer e não vai se desviar. Porque o nosso Deus é aquele que promete e que cumpre. Ele nos orienta, diz assim: filho, filha, eduque a sua descendência, os seus filhos, no caminho em que deve andar, o caminho que eu estou te dando, que eu estou te direcionando, que eu estou te falando. Porque até eles envelhecerem, eles não vão se desviar. Olha que promessa maravilhosa e tão segura, né? Então, quando a gente, meus irmãos, deixam de fazer isso, para você que é papai, que é mamãe, que é titio, que é vovô, quando a gente deixa de fazer a nossa parte, o nosso Deus, ele também não pode cumprir, porque a gente descumpriu com a ordem que ele nos deu, não é? Então, Deus é maravilhoso e fiel, a palavra dele, a Bíblia, tem instrução para todas as áreas de nossas vidas. O que tem acontecido com a humanidade é que a humanidade tem achado difícil, não quer obedecer a disciplina de Deus, não é a disciplina do homem, é a disciplina da palavra de Deus, né? A disciplina que Deus nos dá através da palavra. Então, pelo ser humano desobedecer, eles têm pago um preço alto. Então, meus irmãos, não queira pagar mais preço nessa vida. Ensina o teu filho, ensina o jovem, porque existe uma fase na vida da criança, meus irmãos, que essa fase é de absorção. Quando a gente ensina a criança, né, cada fase da vida, de 0 a 2 anos, a gente ensina uma coisa, de 2 a 5 anos, outra coisa, de 5 a 7 anos, mais alguma coisa, e aí por diante, a criança ela amadurece aos poucos, e nesse amadurecimento, ela tende a aprender um pouquinho aos poucos. Então, se a gente falha em uma dessas fases, a criança fica vaga e não aprende. Então, quando a gente tem esse compromisso, a criança ela vai, na sua adolescência, ela vai se autodefinir. Ela vai dizer: opa, meu papai e minha mamãe me ensinou, agora eu já sei, eu vou me definir, vou seguir esse caminho. Então, Deus, ele é misericordioso, ele cumpre, ele é fiel para dizer assim: eu vou te honrar, pai, eu vou te honrar, mãe, pelo que você fez, pela obediência que você teve na minha palavra. Então, meus irmãos, a gente vê muitos jovens hoje sofrendo na vida. Muitas vezes, muito pai e mãe desesperado, sem saber o que fazer com seus filhos já numa fase adulta, numa fase de adolescência. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque deixou de cumprir com o mandamento de Deus. Aí eu pergunto: quantas vezes você tem colocado o seu filho para orar em casa? Quantas vezes você tem dado alimento a seu filho em casa, alimento espiritual? É só você ter essa consciência. Se nós precisamos tomar o café da manhã, lanchar 10 horas, almoçar meio-dia, lanchar 3 horas da tarde, jantar à noite e ceiar, a gente sabe que assim como nossa carne precisa desse alimento naturalmente falando, o nosso espírito ele deseja ser alimentado. Então cabe a nós criar um hábito de nos alimentarmos espiritualmente nessa condição durante o dia. Então você que é pai e mãe, querem ver seus filhos envelhecerem como a palavra de Deus fala, sem errar o caminho, sem distanciar do caminho de Deus, pregue a palavra, leve o teu filho a se educar espiritualmente, para que ele tenha amadurecimento espiritual e faça boas escolhas na vida, para que ele não venha se jogar nas ofertas mundanas, né? Porque o mundo está aí 24 horas tentando contra a vida daquele que tem
que tem dado oportunidade, e até daquele que não tem dado também. Mas quando a gente está na confiança, a gente tem essa certeza de que Deus vai cumprir com as promessas dele, porque a palavra dele diz que ele cumprirá, né? E a palavra de Deus diz que ele recompensará cada um de nós conforme as vossas obras. Se a gente tem buscado a Deus, ele é fiel e justo para nos falar conosco, para nos direcionar. Agora, se a gente tem também se deixado, né, levar pelas circunstâncias, pelo sofrimento, pelas coisas mundanas, cada vez mais a pessoa vai ficando vazio, vai ficando mais perturbado, igual folha seca, vai para um canto, vai para outro, sem saber o caminho certo. E a possibilidade dessa pessoa se perder na vida é muito alta, entendeu? Então a gente tem que obedecer a palavra de Deus para que as coisas deem certo. Então ama teu filho, dando a ele o melhor, que é a sabedoria espiritual. Ama o teu filho dando a disciplina, porque é isso que vai fazer ele um homem e uma mulher de honra. Ama o teu filho ensinando o caminho em que ele deve andar, porque ele não nasceu sabendo e ele não tem como aprender se você não ensinar. Ele não pediu para ser gerado, você fez uma escolha, papai e mamãe, de ter um filho, então faça a escolha de educar e disciplinar espiritualmente para que ele não venha sofrer consequências de algo que muitas vezes ele não teve, né, essa escolha, porque você não ensinou. Então, o filho ele escolhe quando ele tem opções. Veja, se você ensina a palavra de Deus e se o mundo está ofertando coisas erradas, ele tem, na verdade, se os amigos, colegas ou a próprio caminho que ele está andando mesmo, porque muitas vezes a gente não pode culpar o outro, né? É o caminho que aquela pessoa está indo buscar alguma resposta, se o caminho é errado. Mas se ele tem uma base que você deu espiritualmente, ele tem a possibilidade de fazer escolhas, não é? Mas quando você deixa de ensinar, ele não tem escolha. Ele vai seguir aquilo que ele está buscando, que ele está conhecendo naquele momento. Então, não negligencie o que você tem de melhor, que é a palavra de Deus, é o fundamento da vida, que é a palavra de Deus, a disciplina de Deus. Entendeu, meus irmãos? Fique na paz, que Deus continue te abençoando. Coloque os teus descendentes para orar, para ler a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia em casa, sente com tua família, ore, peça a Deus discernimento e sabedoria, porque a gente tem um autor bem presente, que é o Espírito Santo de Deus. E se você não tem uma Bíblia, mas você tem um celular. Se você tem um celular, você pode entrar no Google, né, e baixar a Bíblia online. Então hoje a gente não tem como dizer, eu não tenho Bíblia, não posso ler. E se você não sabe ler? Tem também os vídeos que você pode ouvir, glória a Deus. Olha o que Deus dá de recurso para a gente não se perder nessa vida. Deus dá muitas possibilidades para a gente não dizer assim, não estou enxergando direito, ou não sei ler, ou não entendo a Bíblia, não sei interpretar. Se você não sabe, procure o Espírito Santo de Deus, que ele é o melhor e maior instrutor e interpretador para nossas vidas, entendeu? Então fique na paz, que o Espírito Santo de Deus te conduza no caminho em que deve andar. E que você faça a decisão correta, porque Deus não vai te forçar também. Você cumprir o mandamento se você não quer, porque o nosso Deus, ele nos ama. Ele nos dá a possibilidade da gente escolher, mas ele também não vai forçar. A decisão é exclusivamente sua. Então fique na paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.